Boa noite. Ato falho. Bom dia a todas as pessoas. Estamos ligando um gerador portátil, né? Porque se tivéssemos um gerador potente, nós ligaríamos para todo o prédio. Quero deixar isso bem claro. É um gerador pequeno, né? Para que nós pudéssemos apresentar a nossa situação orçamentária, porque é dramática. Mas já adianto aqui para a imprensa e para todo o corpo social que a Águas do Rio, neste momento, acabou de cortar a água da reitoria. Eles querem, efetivamente, fechar a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não conseguirão. Aqui é o lugar da luz. Aliás, a UFRJ é um facho de luz na vida dos nossos alunos, em especial os alunos em vulnerabilidade socioeconômica. Hoje, quase 60% dos nossos alunos são das ações afirmativas. E a universidade não funcionando, significa que muitos desses não se formarão. Então, é com muita indignação que eu estou aqui para dar uma aula pública. Se eles impedem, através da força, né, que nós não estejamos dentro de sala de aula, nós, professores, iremos para a rua dar as nossas aulas. Isso é uma deliberação que o reitor está convocando todo o nosso corpo social, obviamente nas aulas que forem possíveis, né, de vir para a rua. Ontem cortaram o do Palácio, lá onde fica o Museu Nacional. Tiveram juízo e religaram. Iam cortar a do Horto Botânico do Museu Nacional, onde está o manto tupinambá. O manto tupinambá é um ancestral do povo tupinambá, que foi retomado, resgatado da Dinamarca, e o presidente Lula, quando esteve lá, ele tem que estar em condições ótimas de temperatura, pressão e umidade. Quando o presidente esteve lá, ele teve que, humildemente, retirar o seu sapato, entrar com as lideranças e ficar num curto período de tempo, porque ele tem a monitorização contínua, e quando começou a ter uma área de risco da temperatura, ele se retirou. Então, se eles fizessem isso, poderia comprometer um ancestral de quase 400 anos desse país. Agora, cortaram ontem a do campus do Museu Nacional, que fica ali na parte de baixo, lá em São Cristóvão. Lá tem uma coleção de invertebrados que está em soluções alcoólicas. Se tivesse a temperatura que teve ontem no Rio de Janeiro, correria o risco de um sinistro, de um outro incêndio. Aqui, nessa universidade, neste prédio aqui, que temos a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a Decania do Centro de Letras e Artes e a Escola de Belas Artes, aqui se faz ensino de qualidade, de excelência. Aqui se faz pesquisas altamente qualificadas. Aqui se formou Cândido Portinari. Aqui se formou Oscar Niemeyer. Como pode estar na escuridão? Como pode não ter luz? Como pode cortar a luz? Que insensibilidade é essa? Nós temos, efetivamente, que pagar as nossas dívidas. Mas, para isso, precisamos de recursos. Né? Para isso, precisamos de recursos. E, através desse ato, que eu considero extremamente arbitrário e que sai ilegal, a nossa procuradoria, né, professora Cássia, nossa vice-reitora, já entrou com agravo regimental no Tribunal Regional Federal, porque o procurador permitiu, sim, que cortasse a energia elétrica pela concessionária, mas nos prédios que tivessem atividades não essenciais. E ensino é uma atividade essencial, inclusive decretada durante a pandemia de Covid-19, foi o que justificou o nosso retorno ainda no final da pandemia. Então, é uma situação que a todo o corpo social, eu creio que posso falar em todo o nome do corpo social, nós estamos unidos na indignação, porque reconhecemos a dívida, estamos fazendo todos os esforços para pagar, mas essa atitude não é uma atitude que essa atitude vai de encontro à ciência, tecnologia e inovação que produzimos aqui. Estamos só esperando. Não, ainda não ligou. Estão fazendo lá o sistema no gerador portátil, que só comporta esse equipamento aqui, né, para que a gente possa fazer a apresentação. Para vocês terem uma ideia, nós temos 4.900 docentes, cerca de 83 com doutorado,
83%, quase a totalidade com doutorado. Nos nossos técnicos administrativos, são 9.100. Cerca de 75% dos nossos técnicos administrativos de educação têm nível superior e 14% mestrado e doutorado. Nós temos 70 mil alunos, graduação e pós-graduação. Desses, 77 são alunos de graduação. E desses, como eu falei, quase 60% são das ações afirmativas. Necessitam do restaurante universitário, que eles ameaçaram cortar, e com o custo do restaurante universitário, 9.000 refeições deixarão de ser servidas, especialmente para os alunos em vulnerabilidade socioeconômica. Ameaçaram cortar, e iam cortar ontem, a aluno da nossa residência estudantil, e que mais de 500 alunos seriam prejudicados, e a residência estudantil é exatamente para acolher nossos alunos em vulnerabilidade socioeconômica, e também cortar a iluminação do nosso campus, aqui da cidade universitária. O corte, isso, do restaurante universitário, restaurante universitário, residência estudantil, e aqui dos nossos campos, das nossas vias públicas, onde tem também as câmeras de segurança. Quem vai ser mais atingido? Todos nós, mas em especial, os alunos do curso noturno. E os alunos do curso noturno são trabalhadores na sua maioria. Então, veja a crueldade. Esses cortes vão atingir o ensino e a pesquisa, mas esse primeiro corte vão atingir os mais vulneráveis. Os alunos que se alimentam no restaurante universitário, são mais de 9.000 refeições por dia, os alunos, mais de 500 que vivem na residência estudantil, e os alunos do curso noturno que não vão poder permitir que o curso noturno, sem iluminação e as câmeras de segurança 24 horas do dia, que os alunos circulem aqui pelo campo, nos cursos noturnos, atingindo os mais vulneráveis. Então, além de ser uma atitude extremamente arbitrária, ela é cruel, especialmente com os mais vulneráveis. Bom, como fomos impedidos, nas salas de aula, de darmos aula para os nossos alunos aqui no prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Belas Artes, o reitor da UFRJ, está ministrando uma aula para mostrar a nossa grave situação econômica. A situação orçamentária da UFRJ é realmente muito... Bom, a Universidade Federal do Rio de Janeiro foi a primeira universidade desse país. E ontem, num dos rankings internacionais, foi a terceira universidade da América Latina, graças ao esforço de cada uma das pessoas que aqui trabalham, que aqui estudam. A Universidade Federal do Rio de Janeiro não pode passar pelo que está passando. Como eu estava dizendo, esses são os números da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dos docentes, 83% têm doutorado. Dos nossos técnicos administrativos e educação, 75% têm nível superior e 34% têm mestrado e doutorado. Dos nossos alunos, a imensa maioria é da aluno de graduação e mais do que 60%, quase 60%, mais do que 50% são alunos que entraram pelas ações afirmativas. Essa é a imagem que nós temos na nossa sociedade. Há 2 anos, sem nenhuma campanha, a professora Cássia Turti, que está aqui ao meu lado, sem nenhuma campanha de marketing, nós fomos eleita a universidade mais amada do Rio de Janeiro por um órgão de imprensa este ano e o ano passado. Então, essa é a imagem que a sociedade tem da nossa universidade. Além disso, só para citar alguns poucos nomes, pouquíssimos nomes. Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Cândido Portinari, Clarice Lispector, Ana Maria Machado, nossa gloriosa e brilhante professora, também foi egressa daqui da UFRJ, Maria da Conceição Tavares, Carlos Lessa e Oscar Niemeyer, para ficar apenas em alguns. Porque, como disse o nosso mestre da Portela, Monarco, se eu for falar da Portela, hoje não vou terminar. Se eu for falar dos egressos da UFRJ, hoje não vou terminar. Além disso, foi daqui desta universidade, das pesquisas dessa universidade, que surgiu o conhecimento que levou o Brasil a desenvolver a tecnologia do pré-sal, que rende hoje
bilhões de reais para o governo. Foi daqui, das nossas pesquisas. Além disso, toda a questão da transição energética, vários exemplos, como no enfrentamento da Covid-19, a questão do Museu Nacional, o próprio Carnaval Carioca, que nasceu graças à iniciativa de muitos docentes daqui desta universidade que contribuíram, não nasceu daqui, óbvio, mas contribuíram para o enriquecimento do Carnaval, que hoje nós vemos e é motivo de orgulho internacional. As questões relacionadas ao meio ambiente, as mudanças climáticas. A universidade tem 175 cursos de graduação em praticamente todas as áreas do conhecimento. Tem 173 cursos de pós-graduação, a maioria no nível máximo da CAP. Além disso, as ações que a gente faz nas comunidades. Hoje desenvolvemos mais de 2.200 ações nas populações carentes, nas populações vulneráveis do Rio de Janeiro. E vejam a situação nossa orçamentária. Essa é a nossa realidade. Vocês vejam, desde 2012, nós estamos assistindo um decréscimo enorme no nosso orçamento discricionário. E só agora, em 2023, 2024, há um ligeiro aumento nesse orçamento. Só que, ao longo de todos esses anos, o acúmulo, todo o passivo do não investimento adequado na universidade gerou este quadro aqui. Vejam, senhores, que o déficit anual, que em torno de 60% a 64%, na Covid-19, ele reduziu, porque nós tivemos isolamento social, mas voltando às atividades, voltam o déficit de um ano para o outro. Se computarmos o déficit acumulado, essa foi a apresentação que eu fiz em fevereiro de 2004 para a bancada parlamentar do Estado do Rio de Janeiro. Em 2023 foi 176 milhões do nosso. Então nós temos uma equação deficitária, crônica, 500 milhões que precisamos, menos a despesa pagas no ano do nosso orçamento e as despesas de dívidas para o ano seguinte, temos uma deficiência de recursos de 176 milhões. Esse fevereiro de 2024, ela já está, o meu pró-reitor de finanças, professor Hélio Malebranche, já me atualizou que está em 192 milhões o déficit, porque isso é muito dinâmico e, obviamente, tende a crescer. E aí, esse é o quadro que nós estamos passando na nossa universidade. Ou seja, o déficit orçamentário está gerando esse tipo de situação na nossa universidade. Vejam, senhores, que o nosso ETU, Escritório Técnico da Universidade, analisou, até agora, já tem mais do que isso, 52% das nossas edificações. E dessas, 9 obtiveram um índice de necessidade de reabilitação predial do tipo profunda, ou seja, nós temos os nossos alunos, o nosso corpo docente, nosso corpo técnico administrativo, ao atuar nessas edificações, estão correndo risco de terem algum grau de sinistro. Risco à sua integridade física. Uma necessidade mínima para o nosso orçamento é essa aqui. Mas, infelizmente, ainda não atingimos lá. Ou seja, isso aqui é voltar um pouco mais ao patamar de 2012. Não é para ampliar os investimentos, para ampliar os campi da UFRJ. E eu posso assegurar a todos que cada centavo que foi investido na universidade retornará em produtos e serviços para o Estado do Rio de Janeiro e para o país. Esta universidade contribui decisivamente para o desenvolvimento social e econômico do país, como eu demonstrei aqui rapidamente em alguns slides. E aí, por isso que o nosso apelo, e aí estamos coadunados com a nossa associação docente, que não apague o UFRJ. Aqui é o lugar da luz, aqui é o lugar do conhecimento, aqui é o lugar da ciência, tecnologia e inovação, aqui é o lugar da formação de grandes brasileiros que farão a diferença para o nosso país. Muito obrigado. Eu agora, como em toda aula,
E preservando a democracia, eu abro o espaço para as nossas entidades, para os diretores de unidade, decanos, que quiserem se pronunciar. A professora Cássia quer fazer algum pronunciamento? Tá, ao final, tá. Então, eu chamo aqui o nosso companheiro técnico administrativo e educação, coordenador da Coordenação Geral do Sintufest, Sindicato dos Trabalhadores do UFRJ, companheiro Esteban. Bom dia, companheiras e companheiros. Nós, trabalhadores técnico-administrativos em educação da UFRJ, temos um compromisso cotidiano de fazer essa universidade acontecer no ensino, na pesquisa, na inovação, na extensão, na gestão. O nosso trabalho é fundamental, mas nós também nos posicionamos sempre politicamente sobre os rumos da universidade. Não é à toa que nos últimos anos, sempre que houve o chamado à unidade de ação da comunidade acadêmica, nós lá estivemos, seja para defender a manutenção do funcionamento da universidade pelo seu orçamento, seja pela luta nas pautas democráticas. Nós vivemos 10 anos, praticamente, de corte dos recursos de funcionamento da universidade. Por isso mesmo, nesse ano de 2024, nós estivemos na linha de frente, liderados por esse sindicato, na Greve Nacional da Educação, que conquistou, inclusive, uma pequena recomposição orçamentária. O barulho que a gente fez, as caravanas que a gente fez, a greve, o nosso esforço, conseguiu avançar em pequena parte da recomposição. Infelizmente, não adianta a gente conquistar essas pequenas recomposições se o marco da estrutura econômica continua o mesmo. Se o que era o teto de gastos, hoje permanece enquanto arcabouço fiscal, com pequena flexibilização. O resultado é esse. Os anos de deteriorização do orçamento e da estrutura se manifestam agora. E se não houver recomposição robusta, nós não vamos ter o funcionamento da universidade garantido. Mas nós sabemos que com luta, com garra, nas ruas nós podemos reverter. Por isso, aqui nos dispomos a levar esse movimento também para as ruas. Nós devemos convocar uma grande mobilização para dialogar com a população, a exemplo do que justamente fizemos na greve, das conquistas que obtivemos, inclusive dos efeitos sobre a nossa carreira e da recomposição parcial das nossas perdas salariais. Nós estamos vendo aí uma mobilização grande do povo em torno da questão da escala da jornada de trabalho 6x1. E eu queria trazer esse exemplo, porque hoje se atingiu o número mínimo de assinaturas de deputados para esse projeto tramitar. E então nós podemos também recuperar, ainda na LOA desse ano, verbas para essa universidade. Agora, para isso, devemos dizer que a luta é o caminho. Unificadamente, independente das nossas diferenças nesse momento aqui na universidade, entre gestão, sindicatos, entre as entidades, a unidade é o caminho. Se fizermos isso, podemos reverter esse quadro. Então, Sintufest em defesa da universidade, vamos à luta, resistir. Não vamos fechar as portas da universidade, mas vamos para a luta em defesa do direito do povo trabalhador a acessar o conhecimento. Bom, pessoal, como tem muitas pessoas querendo falar, nós vamos limitar pelo menos essa primeira fala a 5 minutos, para que todos tenham oportunidade de falar, tá bom? Então, Chiquinho. Bom dia a todos e todas e todos. Meu nome é Chiquinho, sou trabalhador do Instituto de Biologia da UFRJ, estou direção da FASUBRA e queria aqui me manifestar enquanto direção da FASUBRA, que lutou, que organizou os trabalhadores para colocar, inclusive, na pauta a luta pela questão orçamentária, como disse o companheiro Esteban. Eu acho que é importante saudar essa iniciativa da reitoria, porque era esse passo que a gente já falava desde quando foi aprovado, né, a emenda constitucional 92, a EC 92, que trazia, a EC 95, desculpa, que trazia a questão
dos cortes orçamentários e mudava para o arcabouço fiscal. Então, acho que o momento agora é da gente esquecer as nossas diferenças que nós temos com a reitoria e somar forças para defender essa instituição, porque essa instituição é muito maior do que a posição de cada um aqui individualmente, né, na sua visão de mundo, na sua visão ideológica. Então, nós temos que fortalecer a luta, unir a comunidade universitária para a gente ganhar, porque esse corte da energia elétrica em um dos nossos prédios é a ponta do iceberg do que já vem sofrendo toda a comunidade universitária, em particular os nossos trabalhadores terceirizados. Tem sempre o corte de salário, sempre o atraso de salário, inclusive companheiros sendo demitidos porque reagem para cobrar do patrão, certo, o seu salário em dia. Então é importante que a gente, né, que esse apagar das luzes seja uma grande luz no fim do túnel, que é a unidade dos trabalhadores, a unidade da comunidade universitária para defender a nossa universidade e cobrar do governo Lula e cobrar do presidente Lira, que é o grande sequestrador, que é o grande responsável por ter aprovado o arcabouço fiscal e que limita as ações do governo. Enquanto o governo está engessado nas políticas públicas, ele está atuando, sequestrando o orçamento e deixando as nossas instituições de forma precária. Então é a luta dos estudantes, a luta é dos professores, a luta é dos técnicos administrativos, a luta é dos terceirizados e a luta é de toda a sociedade para manter essa universidade funcionando. Não só essa, como todas as universidades do país que sofrem pelos cortes que está acontecendo. E nós temos que imediatamente fazer uma ação política, estava conversando com a do FERJ, nós temos que construir e sair daqui com um ato unificado, porque a chuva não está permitindo a gente fazer um ato, mas nós temos que sair aqui unificado com uma ação radicalizada que defenda a nossa universidade e que não permita esses cortes que ainda estão por vir, ainda ameaçados pelo governo federal aí, por conta do arcabouço fiscal. Então é defender a universidade com toda a unidade de ação que é possível. Muito obrigado. Pessoal, algumas pessoas estão reclamando da questão do tempo, é que o nosso gerador tem 45 minutos, por isso que eu estou tendo esse cuidado também. A do FERJ agora. Obrigada, Cássia. Bom dia, eu sou uma das diretoras do FERJ, mas eu também sou professora da Escola de Belas Artes e quando tudo isso começou ontem, não tinha como não me lembrar daquele fatídico incêndio de 2016, que a gente sofreu muito, e agora, de novo, sem luz, mas agora atingindo várias unidades dessa universidade. Então, é muito triste a gente ver a maior universidade pública, da América, uma das maiores da América Latina, sofrendo com tudo isso. E a gente vai lutar para não ficar sem luz, porque nós acabamos, inclusive, de apoiar a Semana do Servidor Público, um evento que ocorreu na semana passada. Nós lutamos pela valorização dos professores e valorizar os professores também, e os servidores, obviamente, valorizar a nossa universidade. Então, eu acho muito importante sendo, e eu acho também que a gente precisa realmente fazer alguma manifestação e mostrar isso para a sociedade. Então, é isso. Muito obrigada. Professor Afrânio, que é decano do Centro de Letras e Artes. Bom dia. Eu sou o professor titular Afrânio Barbosa, linguista, de um curso de pós nível 7 na CAPES, oriundo da Letras, unidade que forma os melhores professores que estão no ensino médio e básico no Rio de Janeiro e no Brasil. Nesta casa temos duas unidades anteriores ao FRJ, a Escola de Belas Artes e a Escola de Música, e temos aqui a FAO, que, na origem desse prédio, formou melhores arquitetos do Estado, com certeza, quiçá do Brasil. Ontem, nós tivemos aqui um evento maravilhoso com o Consulado da Índia. Anteontem, um evento de nanotecnologia da EBA. Quinta-feira, um congresso internacional de fonologia. E
quando eu penso que podia ter sido interrompido o trabalho por corte de luz, eu vejo que vai para fora daqui o que nós já vivemos aqui neste prédio, e na letras, e na música, e toda a universidade. Esse elevador, estamos na luta, brigando para que funcione. O subsolo de onde vem esse gerador estava quebrado há quase um ano e foi consertado. Aqui é luta diária, o risco é diário. Eu tenho 3 áreas interditadas nesse prédio, por segurança. Então, quando a gente está agora com essa visibilidade extramuros, nós temos que lembrar que na pandemia a UFRJ teve um papel fundamental na sociedade. Fundamental. Independente de corrente de pensamento, pessoas da UFRJ, pesquisadores, dirigentes, todos foram em prol da sociedade. É essa visibilidade que tem que ser agora evocada para que entenda uma coisa. Não adianta cair 5 milhões para pagar uma parte de uma conta. Há um cálculo de 500 milhões de metade do que está deteriorado. Tem que ter 1 bilhão para consertar o que está deteriorado. Tem que ter 1,5 bilhão para consertar tudo. Ou o governo vai entender que está sufocando a principal esperança de conhecimento desse país, há 100 anos fazendo isso, ou daqui a 15 anos não vamos ter o que fazer. Daqui a 15 anos, vários mestres vão estar aposentados. Muito conhecimento vai estar perdido. Como avançar atraindo pessoas para a carreira com esse salário? Como a gente vai continuar avançando? Eu vou repetir o que eu disse no Consune em junho, está gravado, está no YouTube. Há de haver um movimento supra-governo, com a sociedade, 1,5 bilhão para a FRJ existir daqui a 50 anos. É isso, é isso. Bem-vindos, vamos lutar. Agora, quem vai falar é o Igor, do Centro Acadêmico da Escola de Belas Artes. Bem, pessoal, estudantes, professores, trabalhadores técnicos administrativos, trabalhadores terceirizados, nós aqui do Centro Acadêmico da Escola de Belas Artes, a gente gostaria de dar um bom dia para todo mundo, mas a gente sabe que ninguém está contente com essa situação aqui, então a gente vai deixar esse bom dia para amanhã, se a luz voltar, porque a situação que a gente passa aqui no prédio do JMM, para alguns pode parecer uma surpresa essa falta de luz, mas para todos nós que convivemos aqui cotidianamente com o sucateamento da nossa universidade, esse corte de luz não é nenhuma novidade. Então a gente falar aqui que a Escola de Belas Artes, por exemplo, está sucateada ao limite em que nós não temos praticamente elevadores funcionando, nós não temos o nosso ateliê Cândido Portinari, que está fechado desde o início do ano, porque nós não temos verba para fazer a reforma. Nós temos sala de aula que, se tiver um ventilador, é um luxo. Ar-condicionado, então nem se fala. Nós falarmos de todas essas questões aqui, sem falar que isso é culpa do corte de verba da universidade, é basicamente não falar nada. E nisso a gente quer pontuar. Foi mostrado aqui nesses últimos 10 anos. Quero perguntar, houve algum ano que não houve corte de verba na universidade? Não, é cortes sucessivos. E com isso, a gente precisa dar nome aos bois. Da onde está saindo esse corte de verba? Porque isso é uma política, uma decisão política do governo federal em não suplementar a verba da universidade. Nesse ano, nós vimos um movimento nacional de greve por parte dos professores, dos técnicos, e o governo se recusou em entregar as demandas da categoria, se recusou. E com a pequena suplementação, no dia 30 de julho, através do decreto 12.120 de 2024, o governo contingenciou 15 bilhões da verba destinada para a saúde, para a educação, e na pasta do Ministério da Educação foi contingenciado 1,3 bilhões da verba que seria destinada do governo federal para a educação. Isso a gente vê que então não é uma questão de má administração, é uma decisão política, porque enquanto o governo está contingenciando a nossa verba, ele destinou nesse ano 48 bilhões
de reais em emendas parlamentares para esses deputados corruptos, fascistas, dessa extrema-direita, ficar fazendo campanha eleitoral nesse ano com o dinheiro suado do povo brasileiro. Então, se a gente quer falar de corte de verba aqui, a gente tem que falar que é uma decisão política do governo federal, do Lula, e conciliar com essa mesma política da direita, entregar verba ao invés para a educação, entregar verba para o Congresso Nacional. Mas nessa situação a gente tem que entender o seguinte: muitas reitorias foram eleitas nas universidades nesses últimos períodos prometendo democracia. Porque é o seguinte, não é possível fazer uma boa gestão com um cobertor curto, que a gente puxa o cobertor e fica com os pés para fora. Não é possível fazer uma boa gestão se não tem verba. Então, o que é necessário ser feito? Democracia. Porque a gente vê o que acontece quando não tem verba. Na UERJ, a primeira coisa que foi atacada foi a assistência estudantil, em que os estudantes perderam suas bolsas. E se não fosse o movimento estudantil da UERJ, que ocupou a universidade, não teria tido a suplementação que teve nessa última greve estudantil. A gente vê aqui, por exemplo, na FRJ, o que acontece com o corte de verba, em que é entregue todas as questões básicas da universidade para a iniciativa privada. A gente viu isso com o hospital universitário sendo entregue para a EBSER, uma empresa que só quer ganhar lucro em cima do serviço público. Os problemas da nossa universidade, que são resultado dessa falta de verba, a universidade tem que convocar todo o corpo, estudantes, professores, técnicos, para decidir com paridade os rumos da universidade. Todos os conselhos dessa universidade, o Consune, o Conselho Máximo Deliberativo da Universidade, não tem paridade com os estudantes. E o movimento estudantil pauta, é necessário que tenha co-governo estudantil na universidade. A gente tem que decidir para onde, o que nós vamos fazer. Porque existe agora, pessoal, dois caminhos a serem colocados. Um caminho em que vai colocar que não tem o que fazer, que é necessário a gente aplicar essas medidas do governo federal e que a gente vai decidir nos gabinetes da burocracia da universidade o que a gente pode fazer, que nós somos radicalmente contra. O que é necessário fazer, que é o segundo caminho, é que tenha um movimento organizado de estudantes, professores, técnicos administrativos, trabalhadores terceirizados, toda a universidade, para tomar um posicionamento político claro de que o governo federal se recusa a destinar verba. É por isso que falta luz, é por isso que está com o terceirizado com salário atrasado, é por isso que o nosso ateliê está fechado, por isso que nós não temos ar-condicionado nas nossas salas de aula. Nós recebemos um e-mail da reitoria no início do semestre dizendo que era para nós economizarmos água e luz. Bem, não foi possível economizar nem a luz porque não tinha ar-condicionado para gastar. E agora a nossa luz foi cortada. Então é necessário travar uma luta radical contra isso. Então a gente precisa se manifestar, precisa protestar em defesa da universidade. E o Centro Acadêmico da Escola de Belas Artes convoca todos os estudantes, todos os professores, todos os trabalhadores dessa universidade a construir essa luta conjunta. Vereador, 5 minutos. Agora nós vamos passar aqui para o Anderson, que é do DCE. Galera, gostaria de começar chamando a atenção de todo mundo que está aqui, porque esse momento aqui hoje é um momento que precisa de unidade de toda a UFRJ para conseguirmos mudar o cenário que nós estamos hoje. Infelizmente, o dia de hoje começou dessa forma, sem luz, mas não é o primeiro que está acontecendo assim. Aqui mesmo nesse prédio, ao longo do ano inteiro, vários dias já tiveram falta de luz. Esses elevadores que vocês estão vendo aqui, que hoje não estão funcionando, estão há 3 semanas sem funcionar também. Alguns meses atrás, teve uma queda de luz, onde a gente viu uma funcionária da limpeza, uma empresa terceirizada, que estava subindo no elevador, ela ficou presa por horas dentro do elevador, sem luz.
Quando voltou à luz, ela estava fora de si, inconsciente, no chão do elevador. Essa é uma realidade que é precária e que nós estamos lidando todo dia. O que aconteceu com o prédio de educação física e dança é um absurdo que a gente não pode aceitar. Não pode ser a normalidade da nossa universidade, sim. Inclusive, hoje estamos aqui sem luz, mas também não dá para deixar de falar que várias pessoas das empresas terceirizadas do FRJ estão sem receber o seu salário. Como é que faz sentido isso? A gente está aqui lutando para voltar à aula e exigindo que as pessoas venham trabalhar sem salário. Isso é trabalho escravo. Isso é trabalho análogo à escravidão, que não pode acontecer no dia de hoje. Não faz sentido a gente estar aqui e oferecer comida do bandejão, enquanto em casa os filhos dos trabalhadores não devem comer na própria casa. Os primeiros a sofrer no corte de orçamento são os estudantes que precisam, são os trabalhadores que precisam. É isso, chegou um e-mail pra gente pedindo para economizar no ar-condicionado. Nesse prédio não tem ar-condicionado. Nós precisamos que a cobrança da reitoria venha ser também para cima, em conjunto com toda a universidade. Porque nós precisamos de mais orçamento para a gente, para poder mudar esse cenário. Como foi anunciado agora, esse prédio aqui é educação física e dança, mas também tem um alojamento que precisa de mais atenção para a gente. Queria reforçar aqui, vamos fazer daqui a pouco, quando encerrar essa atividade, uma reunião, uma grande plenária. Estou convidando todo o corpo estudantil que está presente aqui agora, para a gente debater junto, em unidade, quais vão ser as próximas mobilizações que os estudantes daqui vão fazer para poder cobrar por mais orçamento. E para poder encerrar também, nós já sabemos o cenário que a nossa universidade está enfrentando hoje. Essa apresentação que está sendo feita aqui já foi feita algumas vezes ao longo desse ano. O que nós precisamos não é só dizer que não tem orçamento. O que nós precisamos é dar resposta de quando vai ter o orçamento. Nós não precisamos saber que aqui está sem luz, para a gente está vivendo isso. Nós precisamos dar resposta de quando vai voltar a luz para o nosso prédio. É isso que a gente precisa saber aqui hoje. Não dá para a gente ficar só contemplando a desgraça. Nós precisamos dar um ponto final nessa situação. Essa oração que eu estou fazendo aqui em nome do Diretório Central dos Estudantes. Queria reforçar o convite para todo mundo participar da reunião no Corpo Estudantil daqui a pouco. Valeu! Obrigada, Anderson. Paula, não, da Uni. Então, agora a Paula, da Uni, vai falar para a gente. Tem 5 minutos. Gente, primeiramente, muito bom dia. Eu juro que vou falar bem rapidinho. Queria primeiro parabenizar o corpo dos estudantes e de toda a UFRJ que está aqui presente, porque a situação aqui hoje é muito grave. Primeiramente, prazer. Eu sou a Paula Coutinho, eu sou militante da UJS, mas também eu faço parte de uma entidade de luta, que é a União Nacional dos Estudantes. E o que a gente está passando aqui hoje é muito grave, pessoal. Nós não podemos permitir que a universidade brasileira, que está entre as melhores da América Latina, esteja no escuro por conta da falta de orçamento. A UFRJ precisa ser referência para o mundo de ciência e tecnologia. Precisa ser fonte de conhecimento ao país. Precisa permitir que os estudantes possam sonhar com um futuro mais digno. Precisa garantir que a educação seja de fato libertadora. Os gastos que a universidade pública tem devem ser vistos como investimento público em educação, em ciência e tecnologia. Por isso, a reconstrução do orçamento das instituições federais deve estar no centro do desenvolvimento nacional, para que possamos avançar cada vez mais. As nossas universidades que ainda sofrem as consequências do verba, do sucateamento estrutural e dos ataques promovidos pelos últimos governos. Agora, o nosso papel enquanto movimento estudantil
do corpo de militância é pressionar para que a recomposição seja urgente. A recomposição orçamentária precisa estar na nossa luta principal do nosso dia a dia. A recomposição orçamentária precisa estar na nossa agenda principal de mobilização. A recomposição orçamentária é urgente. A nossa luta é pela que o UFRJ é cada vez maior, mais desenvolvida e defenda a soberania nacional. E para isso é preciso recompor já. A opinião da União Nacional dos Estudantes é que a gente pressione cada vez mais o governo pela recomposição orçamentária para que a gente consiga aí, enfim, que a universidade seja luz de conhecimento e que nós não possamos aí sofrer por falta de luz. É isso, viva a luta dos estudantes e viva o UFRJ. Então, professora Cristine Ruta, que é coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura. Bom dia a todas as pessoas presentes. Antes de mais nada, eu sou uma mulher branca, de cabelos crespos na altura do ombro. Estou vestindo um véu preto. Eu sou Cristine Ruta, servidora pública, e professora, e estou coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura. No Fórum, nós temos 8 unidades. Dentre elas, o Museu Nacional, que inclusive está fazendo uma vaquinha para terminarmos a composição de um belo espécime de dinossauro. E como todos vocês sabem, estamos tentando reconstruir o Museu Nacional. Além do Museu Nacional, nós temos a editora da UFRJ, e que traduz bem o impacto, né, que nós estamos sofrendo com esse corte de energia. A editora também, ela teve corte de energia. Encontre-se sem energia, nossa editora da UFRJ. Se uma universidade não poderá, como porte da UFRJ, produzir livros, quem produzirá os livros? Quem? Eu gostaria também de mencionar que essa reitoria não é a primeira. Ela é a terceira, numa sequência, pelo menos, que vem alertando para o corte orçamentário. 3 dos últimos reitores foram à imprensa. 3 dos últimos. Desde 2019, senhores, nós não temos um orçamento que se modifica. Ele está, ao contrário, diminuído em relação a 2023. Não queremos não pagar a Light, não queremos não pagar a água. Devemos sim. Devemos, pelo sistema econômico que estamos, pagar. Mas não há mágica. Nós precisamos de apoio. Uma universidade do porte de uma estrutura média, com 100 mil pessoas circulando, não pode ficar desprovida com o orçamento de 2019. Precisamos de apoio. Muito obrigada. Tá. Pessoal, só rapidinho, antes da Bia, nossa querida coordenadora, professora da musicoterapia, falar, eu estou saindo, temos que sair agora, estou indo para a Prefeitura Universitária, porque eles estão lá para cortar a luz da Prefeitura Universitária. Se eles cortarem a luz da Prefeitura Universitária, pesquisas internacionais que são realizadas no Instituto de Estudo de Saúde Coletiva, que está acoplado lá, serão... Marquinhos, eles estão lá mesmo? Tá. Desculpa, então. Eles estão lá na Prefeitura Universitária, mas para pegar o documento. Porque nós... Eu quero dizer aqui, eu e o doutor Marcos, que é o nosso grande prefeito universitário, nós não permitiremos que seja cortada a luz em mais nenhuma edificação dessa universidade. Aí fomos ameaçados de chamar a força policial. Que chame a força policial. Vai nos prender, mas aqui eles não vão fechar. Muito obrigado. Pessoal, nós vamos chamar agora a professora Bia Salles, da musicoterapia. Bom dia, senhores. Bom dia a todas.
mulher branca, cabelos vermelhos, represento aqui o curso de graduação de musicoterapia, que é um consórcio multiunidades, intercentros, composto pelo CLA, Centro de Letras e Artes, Centro de Ciências da Saúde. Eu gostaria de dizer o seguinte: luz, água e gás são cláusulas pétreas, serviços essenciais garantidos pela nossa Constituição. Primeiro ponto. Segundo, suspendendo isso, asfixia e coloca a universidade na UTI. Terceiro, essa é uma responsabilidade solidária do governo do Estado, do governo federal, em garantir que nós possamos negociar antes de cortar. Terceira coisa, em São Paulo e no Rio, nas enchentes, a Light ficou dias e semanas apagão geral e não foi punida por ninguém. E eu quero saber o que foi que nós fizemos para sermos punidos dessa forma. Isso é um desrespeito a nós enquanto brasileiros, cidadãos, cariocas e integrantes desse corpo biopsicossocial que garante a formação, a pesquisa, o ensino, a extensão e a assistência. É um absurdo. Então, que o governo do Estado venha às falas com a reitoria para negociar junto às agências concessionárias de serviços públicos essenciais de saúde uma saída possível para essa situação. Muito obrigada. Bom, pessoal, queria agradecer a todas as falas. O professor Medronho precisou sair. Então, uma coisa que eu gostaria só de deixar claro, nós vamos ter que encerrar agora, é que nós estamos trabalhando nessa gestão há 1 ano e 4 meses, tentando recuperar todos os espaços. Só para vocês terem ideia, a Escola de Educação Física e de Esportes, que sofreu os desabamentos logo no início da nossa gestão, nós temos feito reuniões com os estudantes, com os professores, técnico-administrativos em educação, a reitoria e toda a sua equipe, quase que semanalmente. Nós iniciamos a recuperação desse prédio também. Ou seja, como o professor mostrou, são muitas edificações, precisa de cerca de quase R$1 bilhão para recuperar parte da infraestrutura física. A gente sempre fala que aqui só será uma universidade se todas as áreas do conhecimento forem igualmente fortes. E nós estamos lutando para isso, porque nós somos servidores públicos a serviço da população. E o nosso objetivo maior é formar os cidadãos para que esse país seja um pouco melhor, menos desigual, antirracista, um país onde as pessoas se sintam felizes. Então, eu só queria deixar claro para vocês que nós não vamos desistir, nós estamos negociando e coisas que eu ouvi, eu e o professor Medronho, nós jamais iremos acatar, como, por exemplo, corte de bolsas para os nossos estudantes. Nós chegamos a ouvir isso para a gente diminuir um pouco os gastos que nós temos aqui na universidade. E ontem, na nossa discussão, só para vocês terem uma ideia, a questão das bolsas, em 2019, nós tínhamos 1.358 sendo oferecidas para os nossos estudantes das ações afirmativas. Hoje nós temos 1.359. As bolsas aumentaram de valor, 75%. E nós estamos seguindo a recomendação do governo federal em fazer esse pagamento de acordo com o valor que foi atualizado. Então, nós estamos fazendo todos os esforços para que a gente consiga ter uma melhor infraestrutura e nós não vamos desistir disso. Então, só queria falar mais uma vez que a gente precisa se unir, estudantes e todos os servidores, técnico-administrativos, educação, professores, nossos funcionários terceirizados, para que a gente vença essa fase tão ruim que nós estamos passando, que ao mesmo tempo a gente está sofrendo essas consequências de corte de luz, corte de água, mas ao mesmo tempo a gente continua produzindo e nós fomos eleitos a 3ª melhor universidade da América do Sul. Então, eu só queria que vocês não desistissem, porque a gente vai continuar nessa luta por uma universidade melhor ainda do que nós somos hoje. E é isso que eu queria pedir para vocês, para respeitarem a nossa Minerva, como nós todos, como toda a população, não só da nossa cidade, do nosso estado, mas do nosso país, tem que respeitar, porque nós somos muito fortes ainda, apesar de todos os ataques. Muito obrigada, gente.
Eu acho que nós estamos encerrando essa parte desse evento que foi muito importante para todos nós. Nós vamos voltar lá para trabalhar pela reitoria. Nosso procurador já está tomando todas as medidas judiciais para que a gente tenha o retorno da energia elétrica no campus, da água e dos serviços essenciais. E nós não vamos deixar de fechar os nossos restaurantes universitários e as nossas residências estudantis. Nós vamos juntos nessa luta. Obrigada.